José Henrique Tomazella é pai de Giulia, portadora de cistinose nefropática. Relata as dificuldades do diagnóstico e também a luta para o tratamento. A minha filha nasceu em 2010, em abril de 2010. 6 meses depois do nascimento dela, eu comecei a perceber os primeiros sintomas dela, né? Não ganhava peso, estava fora de todas as medidas da pediatra, né? E comecei a me preocupar e vi que ela não estava evoluindo. Comecei a tentar buscar outros pediatras, né? E correr atrás de pediatras para a gente chegar num diagnóstico, no fator que estava causando isso, né? E ela, toda essa busca minha, ela estava cada vez mais, seus sintomas estavam se agravando, né? Uma perda de peso, não crescia, parou de crescer, foi diagnosticada com diabetes, erro metabólico, não foi no final, né? Mas passei por muitas médicas aqui em Sorocaba, que trabalhavam também pelo SUS e pelo particular, né? E aí eu não estava conseguindo achar o diagnóstico, nem as médicas conseguiam fechar o diagnóstico da minha filha, que foi que eu encaminhei ela para uma médica em São Paulo, uma médica que trabalhava que a especialidade dela era, na verdade, doenças metabólicas, né? E aí que foi fechado o diagnóstico da minha filha com síndrome de Fanconi, causada pela cistinose, que é uma doença genética degenerativa, que afeta múltiplos órgãos, é um acúmulo de aminoácido indevido dentro das células, de todas as células do corpo dela. E aí quando eu soube o diagnóstico, eu procurei já de bate-pronto o tratamento para essa doença, né? É uma doença rara, severa demais, é uma doença com baixa incidência aqui no Brasil, temos 142 casos diagnosticados aqui no Brasil da cistinose nefropática, e aí a gente começou o tratamento da Giulia. O primeiro órgão dela a doença a atacar é o rim, são os rins, né? Então ela teve uma tubulopatia renal e com isso não conseguia reabsorver alguns aminoácidos necessários e minerais também necessários para o organismo dela, como creatina e outros aminoácidos e outros minerais, né? Fósforo, potássio. Então a gente começou com essa reposição, descobri a droga que fazia o controle desse aminoácido dentro da célula dela, que retirava esse aminoácido. E aí entrei por ser de alto custo a medicação, né? Entrei com um processo contra o Estado, com uma liminar, né, contra o Estado, para eu começar a usar essa droga na minha filha. Hoje o tratamento dela evolui muito bem, os níveis de cistina dela estão controlados na célula por causa dessa medicação. Ela faz a reposição mineral até hoje, ela está com 6 anos hoje e a gente tenta da melhor forma possível fazer todo o tratamento pontual, tanto o tratamento específico para células de órgãos, de rim e outros órgãos, como também o tratamento de retina dela, que existe o acúmulo também de cistina na retina dos olhos dela. Então ela pinga o colírio de 2 em 2 horas, ao longo do dia todo, e tem toda a reposição mineral de 8 em 8 horas, e essa droga que faz essa retirada da cistina, do aminoácido cistina da célula dela, essa droga é dada de 12 em 12 horas. Antes, numa droga passada, que era o Cistagon, a gente dava de 6 em 6 horas. Então a gente tinha que acordar de madrugada. Hoje ainda ela tem poliúria, então ela dorme de fralda. Tem todo um manejo, um trabalho em cima da criança, né? Com o Procisb, que é a medicação de controle, a gente tem aí boas expectativas, né? Retarda esse processo de degradação do rim, a doença retarda o acúmulo do aminoácido em órgãos,
ela tem uma qualidade de vida excelente, ela vai na escola, ela brinca, ela come o que ela quiser. A vida dela, ela é uma criança normal hoje. Então, com o diagnóstico precoce, que é fundamental e importantíssimo, você consegue fazer o tratamento. Esse tratamento começa cedo, se inicia cedo na vida da criança e melhora muito os resultados daqui 10 anos, daqui 15 anos, porque hoje, crianças que não são tratadas com o Cistagon, por exemplo, ou com o Procisb, que é a medicação que eu uso para o controle dessa cistina na célula, crianças que não são tratadas hoje em dia, elas perdem a função renal com 5, 6 anos. E as crianças que são tratadas, elas têm uma durabilidade, o rim dura muito mais, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que uma criança que não é tratada. Hoje a creatinina da minha filha, que é o termo usado para se medir a condição do rim, né, a saúde renal, é baixíssima, é quase nula, é perfeita. E eu tenho também outros casos, a gente conhece outros casos de crianças com a mesma idade dela que já estão perdendo o rim. Então, essa é a grande importância do diagnóstico precoce e fazer de tudo para melhorar a qualidade de vida dela. Hoje, os exames que são específicos para o diagnóstico ou para o tratamento, para o controle do tratamento da doença da criança, são caríssimos. A minha filha faz um exame, que é o exame intraleucocitário de cistina. Esse exame custa R$ 3.600 e só o Einstein faz em São Paulo. Todas as crianças do Brasil, as 147 portadores de cistinose no Brasil, deveriam fazer a cada 2 meses esse exame. E elas não fazem. Então, a dificuldade no diagnóstico, dificuldade no tratamento, dificuldade em você conseguir a liminar para você conseguir obter a medicação, a dificuldade que você, mesmo conseguindo eliminar, às vezes o governo falta com você, ele não traz a medicação, quando não compra a medicação para você, eles atrasam a medicação. Então, você tem que sempre ficar no pé, sequestrar verba, brigar. Então, tudo. Hoje, tudo é muito difícil. A gente tem várias portarias aí que liberam a medicação, mas mesmo assim é super burocrático. Hoje, a gente tem um monte de diretrizes aí que falam e que querem fazer alguma coisa pelas doenças raras do Brasil, mas nenhuma delas funciona. Se for no SUS, você vê que é a médica que vai atrás, é a médica que indica, é a médica que chama a família e fala, olha, sua filha tem isso, procura um centro, procura um centro de referência, procura uma associação, porque a gente está, Deus dará, na verdade, né? Então, aí, vendo toda essa necessidade e a falta de estrutura e a falta de amparo que tem todas essas famílias com filhos que já foram diagnosticados e aqueles filhos que existem a suspeita do diagnóstico de doenças raras, eu resolvi aqui em Sorocaba fundar um núcleo de doenças raras, que é o Nasci Raras, né, NAPCD, que é o núcleo de apoio a cistinose e doenças raras. E esse núcleo hoje, na verdade, ele era para andar em paralelo com a saúde aqui em Sorocaba. Isso nunca aconteceu, devido à grande burocracia que tem para você conseguir montar uma ONG, uma OCIP que seja absorvida pela Secretaria de Saúde do município. Então, hoje a gente trabalha com a parte assistencial, que a gente trabalha com defesa e garantia de direitos de portadores de doenças raras em Sorocaba. Existe já a lei implantada 10.912, que é essa, que atua, que tem todas as diretrizes para você ter essa defesa e garantia de direitos aqui de portadores de doenças raras em Sorocaba. Hoje a gente tem meia dúzia de médicos que trabalham com doenças raras pelo SUS, que é onde se encontra a maior incidência desses casos e onde escapam a maioria desses casos também, a criança acaba indo e voltando para o SUS e para a internação e acabam falecendo por falta de diagnóstico. Tratamento hoje, para algumas doenças, são só sintomáticos, né? Que você controla os sintomas da doença, tipo tuberose esclerose da Rafaela. E outras doenças que existe tratamento, a gente tenta fazer com que a pessoa consiga ir na defensoria pública ou consiga o advogado para entrar com a liminar para ela conseguir essa droga de alto custo, essa medicação de alto custo. E
E estamos aí, caminhando para que o nosso trabalho se torne referência. Já somos uma referência não oficial, digamos assim, né? Informal, infelizmente, em Sorocaba, mas a gente tenta fazer de tudo para conseguir encaminhar, para dar atenção para essa família, para dar apoio a essa família, para melhorar um pouco que seja a vida dessa mãe, desse pai que passa por esse dilema aí, que é o mesmo que eu passei e passo até hoje. Hoje a gente tem no Facebook o Nasce Raras, Doenças Raras Sorocaba. Meu e-mail é o jhtomazella@gmail.com. Eu tenho o meu celular também, que é o 15 991417463. E é isso aí. A gente está sempre na busca de novos casos, tentar encaminhar, tentar dar uma direção para a mãe, para o pai, para a família e para o portador de doenças raras aqui em Sorocaba.